Fala galera, só de boa, tranquilo, comigo está tudo bem, espero que com vocês também estejam bem. Então, nessa videoaula eu vou estar explicando sobre a Primeira Guerra Mundial, onde ocorreu entre 1914 a 1918. A guerra, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, ela é bem importante, tanto para o Enem, tanto para vestibulares gerais e até para concurso. Ok, vamos lá, vamos começar a falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A supremacia econômica e política europeia com relação aos demais países encontrava carregada devido à disputa imperialista, onde os principais países envolvidos nessa disputa eram a Inglaterra, França e a Alemanha. Além dessas questões imperialistas, outros fatores contribuíram para a deflagração da Grande Guerra. Por que a Grande Guerra? Porque até então não sabia que haveria outra guerra, no caso a Segunda Guerra Mundial. Então era conhecido como a Grande Guerra. Outros fatores como a tensão franco-alemã, a tensão anglo-germânica, os movimentos nacionalistas e algumas correntes que se formaram a partir desses movimentos nacionalistas. E também a crise dos Balcãs, que também é um fator bem importante para a deflagração da Grande Guerra. O primeiro fator, além do imperialismo, foi a tensão franco-alemã, onde a França havia perdido o território da Alsácia e Lorena na Guerra Franco-Prussiana, onde o Estado francês ansiava por recuperar esses territórios, que até então estavam sob o domínio alemão. A França queria desforrar contra a Alemanha, ou seja, queria uma revanche. Então, houve essa tensão e também houve a tensão anglo-germânica, ou seja, foi o rápido desenvolvimento alemão após sua unificação que ameaçava a hegemonia da Inglaterra no continente europeu. E também alguns movimentos nacionalistas que afirmavam que povos considerados da mesma raiz culturais deveriam ser agrupados, ou seja, unificados sob um mesmo Estado. A partir daí, houve algumas correntes nacionalistas, como a pan-germanismo, onde a Alemanha pregava a anexação de territórios habitados por povos de origem germânica, e a outra corrente que é a pan-eslavismo, onde a Rússia pregava a união de todos os povos eslavos, incluindo os sérvios. E a crise dos Balcãs, onde houve a anexação da região da Bósnia-Herzegovina pela Áustria em 1808, que desagradou a Sérvia e sua aliada, a Grande Rússia. A reação se deu com o surgimento do movimento nacionalista sérvio. A tensão entre as potências deu origem à formação de pactos políticos militares, onde foi conhecido como Tríplice Aliança e Tríplice Entente, onde a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria e Itália. Já a Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, Rússia e França. Outro fator que iniciou a Grande Guerra foi o assassinato do imperador austríaco Francisco Ferdinando em julho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia, por um estudante sérvio. A partir daí desencadeou a Grande Guerra. O acontecimento envolveu países que já estavam em lados opostos na formação da aliança. A Rússia, aliada dos sérvios na Tríplice Entente, e a Áustria na Tríplice Aliança. Agora nós vamos aprender as etapas que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Grande Guerra, que foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a Guerra de Movimento, que ocorreu entre 1914 a 1915. A segunda etapa, Guerra de Trincheira, que ocorreu entre 1915 a 1916. E a terceira etapa ocorreu entre 1917 a 1918, que quando a Rússia sai da guerra e é substituída pelos Estados Unidos. As etapas da guerra. Primeira etapa, Guerra de Movimento, 1914-1915, caracterizada pelo deslocamento dos exércitos inimigos rumo às fronteiras. A Alemanha invadiu a Bélgica para atingir a França. A Inglaterra, aliada da França, reagiu. Embora bem-sucedida no início, a Alemanha sofreu uma contraofensiva francesa e foi obrigada a recuar. A Alemanha obteve êxito em seu ataque ao Império Russo. O relativo êxito dos países envolvidos gerou um período de equilíbrio de forças chamado Guerra de Trincheiras. Segunda etapa, Guerra de Trincheiras, 1915-1916. Devido ao equilíbrio de forças, os exércitos rivais passaram a cavar trincheiras visando a defesa. O objetivo era o ataque relâmpago, que consistia em avançar passo a passo, ou seja, de trincheira em trincheira. Paralelamente, ocorria a guerra marítima, destacando-se a frota naval inglesa.
Em 1915, a Itália abandonou a Tríplice Aliança e passou a apoiar a Tríplice Entente, terceira etapa. 1917-1918, a Rússia saiu da guerra e foi substituída pela participação dos Estados Unidos. A Revolução Comunista de 1917 forçou a Rússia a abandonar a guerra. A Tríplice Entente fortaleceu-se com a participação norte-americana. Por essa razão, rompeu-se o equilíbrio mantido até 1917. A Alemanha, desgastada. Agora nós vamos conhecer as consequências que levaram à Primeira Guerra Mundial, ou seja, como toda guerra tem suas consequências, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então vamos lá, a primeira consequência foi o enfraquecimento dos ideais democráticos, que ocorreu particularmente na Itália e na Alemanha. Houve também o fortalecimento das paixões e sentimentos nacionalistas, ou seja, as pessoas se tornaram mais, ou seja, amaram mais sua nação. E esse foi um dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, certo? Houve um declínio da hegemonia europeia, ou seja, abalado pela economia por causa da guerra, e houve um alto índice de desemprego. Como toda guerra, os países que perdem ficam devastados. Então, o desemprego é notável após uma guerra, ok? Houve a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência, tá? O Estados Unidos tornou uma grande potência após a Primeira Guerra Mundial. Houve a alteração político-territorial, ou seja, com o surgimento e o desaparecimento de alguns países, como por exemplo o surgimento da Polônia e da Iugoslávia, tá bom? Então, uma consequência bem notável foi que surgiram alguns países, tá? E houve também a organização da Liga das Nações, que teve como inspiração norte-americana, que seu objetivo era resolver as futuras disputas, ou seja, evitando novas guerras. Mas não deu muito certo porque houve de fato uma Segunda Guerra Mundial, que hoje é a ONU, tá? A ONU que resolve essas coisas de evitar uma Terceira Guerra Mundial, certo? Agora nós vamos conhecer o que ocorreu na Conferência de Paris e alguns tratados que surgiram após a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, houve uma realização de uma conferência em Paris que reuniu dezenas de países, que acabou surgindo o Tratado de Versalhes, que acabou detonando a Alemanha, como por exemplo o pagamento de uma enorme quantia aos países vencedores e a devolução da Alsácia e Lorena para a França, porque durante a guerra a Alemanha tinha tomado a Alsácia e Lorena da França, ok? E outros tratados que os países perdedores perderam algumas terras, como a Áustria e a Hungria. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero ter ajudado. Queria agradecer a participação da Gessiara, que me ajudou nesse vídeo. Então é isso, espero ter ajudado e fui! 순간조차 그리워서지 살다가 너 힘들 때